Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudarmos nesta pré-aula a lição de número 11 desta série de lições que fala sobre o livro de Esther e de Ruth. Nós estamos acompanhando esta história de Esther ali no reino persa e hoje o título da nossa lição é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Quando nós acompanhamos, lemos aqui o comentário desta lição, nós vamos fazer um roteiro que vai explicar exatamente essas duas colocações, a humilhação de Amã, a honra de Mardoqueu, mas perguntando por trás o porquê. Por que é que Deus permitiu que acontecesse uma e outra coisa? E no final nós vamos estar falando sobre a soberania de Deus. Então nós entendemos que há um mover de Deus e há um mover da história das pessoas. Veja que Amã é alguém que não é crente, que não pertence a Deus. Veja que Mardoqueu é alguém que é não só do povo de Deus genealogicamente falando, mas alguém que teme a Deus. E nós temos no centro de tudo isso, principalmente para nós que somos crentes, o aprendizado sobre a pessoa de Deus, e a Bíblia Sagrada nos vai estar trazendo lições preciosas. Portanto, nós vamos dividir o estudo desta lição em três tópicos. O primeiro deles vai ser as lições da humilhação de Amã. O segundo vai ser as lições da honra de Mardoqueu. E em terceiro lugar estudaremos sobre as lições da soberania e a atuação de Deus. Começando então com Amã, as lições da humilhação de Amã, nós dividimos este primeiro tópico em três subtópicos. Primeiramente, ele pagou pela injustiça ao povo judeu. Foi o decreto do extermínio. Segundo lugar, ele pagou pela injustiça de seu próprio poder, porque ele comprou com dinheiro. Em terceiro lugar, ele pagou pela injustiça quanto ao rei, porque ele tentou usurpar a sua honra. Claro que essas três colocações não são bíblicas no sentido de que a Bíblia está escrita desta maneira, são inferência da Bíblia, ou seja, algo que nós observamos na história, e quando nós lemos um comentarista, o pastor Silas Queiroz, que comenta a lição, então nós entendemos que um pastor ou cada um de nós professores lemos o relato bíblico, e como nós temos estudado e percebido nesta lição, muitas coisas não estão definitivas ali para que nós entendamos de uma ou de outra maneira. E muitas coisas na Bíblia são assim. O que nós fazemos é observar com atenção, com temor, e podemos ver se o texto sugere, se nós entendemos que está equivalente às demais verdades bíblicas, e assim nós vamos aprendendo, e graças a Deus que o servo do Senhor é um pastor, é alguém conhecedor da palavra de Deus, e muitos dos comentários que nós vamos estar fazendo aqui veio também dos seus próprios comentários. Então, olhando para Amã agora, que é alguém que não pertence a Deus, nós entendemos, e volto a dizer, este é o meu sentimento, que o maior problema da situação de Amã foi a questão da injustiça. Foi a questão da injustiça, porque estar zangado com Mardoqueu por deixar de honrar-lhe é algo que, na minha visão, é natural. No entanto, no processo do caminho de Amã, que é alguém que não teme a Deus, nós precisamos ler uma pessoa que não teme a Deus, que não é um crente no sentido nosso hoje, que não conhece os caminhos de Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece ao Deus que nós conhecemos. Nós temos que ler a sua realidade, ler a sua atuação, com esta perspectiva daquilo que ele conhece como realidade, do tempo que ele vive, da maneira que as coisas funcionam. Então, vamos olhar para ele na sua realidade, ao mesmo tempo, nós que somos de Deus, vamos tentar entender por que então Deus agiu, pôs a sua mão para humilhar a Amã. Claro que podia ter sido algo somente natural, porque, vamos dizer, no gerenciamento das coisas do mundo, por exemplo, um não crente pode roubar ou matar, e os próprios não crentes, o governo humano, pode punir aquele mal, sim? Então este é um caminhar natural, e Deus permite que a humanidade viva nesta naturalidade,
que faça as suas próprias escolhas, que tenha os seus próprios governos, não é assim? E isso acontece assim. No entanto, nós entendemos nesta história que Deus moveu, que Deus permitiu ou deixou de permitir algumas coisas. E quando nós olhamos para a história de Amã, em primeiro lugar, nós vamos ver que ele praticou uma injustiça muito grande que Deus não permitiu passar. Não foi fazer mal contra Mardoqueu, que não quis honrá-lo, mas ele cometeu uma injustiça contra o povo de Deus inteiramente. Aquele decreto de extermínio do povo passou do limite da injustiça do nosso Deus, aleluia, e por isso Deus permitiu acontecer com Amã aquilo que aconteceu. Esther capítulo 3, versículo 6 e versículo 13 nos lembra deste assunto. Veja o versículo 6, diz: porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Vamos ao versículo 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Então veja que este projeto de Amã passou do limite da injustiça que Deus tolerou ver acontecer ou permitiu contra o seu povo. Ele, como eu disse, é o meu entendimento, estaria em boas condições se ele tão somente não aceitasse, não é, a colocação de Mardoqueu, de não se dobrar diante dele, etc., tivesse raiva, quisesse prendê-lo ou até tirar a sua vida. Deus teria que intervir a nível de salvar a pessoa de Mardoqueu, mas quando ele, em seu coração, como diz aqui o texto, ele teve pouco em se vingar, não é, de Mardoqueu, e aí ele estendeu onde passou da justiça, e por isso Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com ele. Romanos capítulo 1 e 18 fala deste mesmo sentimento, e o texto diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e, olha aí a palavra-chave, injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Uma das coisas que nós observamos da Bíblia Sagrada é que Deus tem o seu limite, mesmo para o mundo. É algo que nós precisamos ter maturidade para entender isso. Nós vamos estar falando um pouco mais no terceiro tópico desta lição, sobre a atuação de Deus sobre estas coisas, mas nós vemos em alguns textos bíblicos, nós vamos estudar hoje aqui nesta lição, e um deles nós acabamos de falar sobre o caso de Amã. Mas veja que a injustiça dos homens é algo que Deus está de olho nela, e Deus manifesta a sua ira contra esta realidade. Segundo lugar, ele pagou, Amã, pela injustiça do seu poder. Ele comprou com dinheiro. Capítulo 3 e versículo 9 diz: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ainda em Esther capítulo 4, versículo 7, o texto diz: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para o lançar a perder. Ora, Amã conseguiu algo muito grande, muito forte com o rei Assuero, que foi a permissão de escrever aquela lei e o anel do rei que permitia selar, ou seja, fazer valer, validar aquela lei com a permissão do rei, dos medos e persas, que não se podia voltar atrás, em nome do rei. Então, quando Amã recebe do rei aquele anel para selar aquela lei, ele recebeu uma honra, um poder, uma posição. Mas nós observamos aqui que houve da sua parte uma manipulação. Eu não sei se ele não estava seguro que o rei, somente pelas suas palavras, de que existia um povo que não reconhecia ele, que não honrava ele como rei, que tinha leis diferentes, aquela palavra toda que ele deu, não fosse suficiente. A Amã entrou com o seu dinheiro, com uma manipulação através de comprar uma posição, de comprar um sentimento, e eu não sei se
se por isso ou pelas palavras, o fato é que ele conseguiu da parte do rei. Nós vemos aqui que essa história saiu para fora a ponto de que Mardoqueu sabia. Ele, quando falou para Esther, olha, o Amã deu uma oferta, um dinheirão, um monte de prata para os tesouros do rei, para ter certeza que se aprovaria o extermínio de todo o povo de Deus. Então nós vemos que esta manipulação, este comprar por dinheiro um lugar de poder é algo errado, e Deus permite, na minha opinião, juntando estas coisas, ou seja, a palavra para mim diante de Deus, que eu entendo da Bíblia Sagrada, é a questão da injustiça. Ele não convenceu somente ao rei, ele não foi honesto em tudo, ele também lançou este comprar um lugar, e nós sabemos disso, nós reconhecemos. Não está certo comprar uma posição, não se compra o pastorado, não se compra um lugar na igreja, um lugar de autoridade, aleluia. Mesmo dentro das realidades das nações, das empresas, dos governos, não se deve alcançar uma posição por questão de comprá-la. Não é algo justo, e por causa dessa injustiça, junto com as demais que nós estamos trazendo aqui à tona por parte de Amã, nós entendemos que Deus assim colocou, permitiu, não é, que a sua ira, que ele fosse enfim enforcado no final da sua história. 1 Reis capítulo 21 e versículo 15, o texto diz: sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. Então o que nós vemos aqui, vamos lembrar dessa história rapidamente. O rei, não é, esposo de Jezabel, Acabe, ele queria uma vinha, ele queria uma terra. E Nabote, o dono da terra, não quis vendê-la. Ele ofereceu dinheiro pela terra, mas ele não quis vendê-la, e por causa disso Jezabel, sua esposa, se irou e disse: pode deixar que eu vou tomar conta do assunto. E o que ela fez foi tirar a vida, não é, de Nabote. Então, porque Nabote foi morto, então ela disse: já Acabe pode ir tomar conta da terra, porque ele já não vive mais. Que é isso? Manipulação, injustiça. Injustiça. E Deus não compactua com a injustiça, mesmo com pessoas que não pertencem, não é? Nenhuma injustiça cairá por terra sem que Deus faça algo, que Deus faça justiça em relação a ela. Algumas dessas coisas nós vemos com os nossos olhos, da colocação da justiça de Deus sobre a injustiça. Outras nós não vemos e Deus faz ainda no tempo presente, e nós sabemos que o futuro, a eternidade daqueles que praticam a injustiça será completamente diferente, será em outro lugar, será em outra circunstância daqueles que temem ao Senhor e praticam a sua justiça. Amém? Terceira injustiça de Amã, terceira deste subtópico: ele pagou pela injustiça quanto ao rei, porque ele tentou usurpar a sua honra. Veja no capítulo 6, versículo 7 e 8. É muito sutil este entendimento, mas eu quero compartilhá-lo com você. E vou trazer um paralelo espiritual deste sentimento de Amã. Veja, Esther capítulo 6, versículo 7 e 8 diz o seguinte: pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. O que é que eu vejo aí? Para eu meditar e entender este sentimento, esse terceiro nível, ou a realidade de injustiça da parte de Amã, eu tive que me colocar no lugar de alguém que o rei fosse honrar. O rei fez uma pergunta para ele interessante. Ele disse: Amã, se eu quiser honrar alguém, como eu o faria? O que talvez você, né, gostaria? Seria algo que todo mundo entenderia. Olha, essa pessoa está sendo honrada pelo rei. E eu comecei a pensar, eu falei: olha, de repente é realmente o rei trazer uma palavra de honra, é dar dinheiro, dar alguma riqueza, dar algum lugar, dar alguma posição. Todas essas são coisas que as demais pessoas, ao verem que o rei fez aquilo, saberiam e entenderiam que o rei quer honrar a esta pessoa. Este foi o sentimento do rei Assuero. Ora, nós conhecemos este texto, já estamos estudando essa história. Amã, quando ouviu esta pergunta do rei, logo entendeu que era para ele. Quem mais o rei quer honrar senão a minha pessoa?
Aí é que ele coloca para fora aquilo que está no seu coração e que eu achei muito interessante. Porque ele podia ter pedido qualquer uma dessas coisas que eu mencionei, que seria, na minha opinião, o normal. Eu tentei pensar humanamente o que eu gostaria, por exemplo, de ser honrada. E uma das coisas que não passaria na minha cabeça é usurpar o lugar, a honra do rei. Quem usa a coroa do rei é o rei. Quem usa a roupa do rei é o rei. Até o cavalo, eu podia dizer, olha, tá bom. Mas, enfim, não precisava. Você pode ser altamente honrado pelo rei, sem usurpar a sua posição, e é uma lição para nós. Algumas vezes o nosso coração é tomado por este sentimento, e aonde saiu, eu fui me lembrando e meditando nesta palavra, da pessoa de Satanás, que foi o primeiro ser criado que quis usurpar o lugar da autoridade que estava sobre ele, que neste caso é o nosso Deus. Então, este usurpador da honra é o maligno. E este sentimento de usurpar honra vem dele. Nós podemos crescer, Deus pode nos permitir crescer na empresa onde nós trabalhamos, a tornar-nos, inclusive, donos de um negócio. Deus pode nos permitir crescer na companhia ou no lugar onde nós estamos, na igreja. Deus pode permitir nos ajudar, mas existe um caminho normal. E nós não somos chamados para usurpar, querer uma honra que não é nossa. Nós vemos na Bíblia que isso não deve pertencer a nós. Se for de Deus para nós chegarmos lá, Ele vai abrir o caminho. E nós seremos guiados neste caminho, entenderemos, esperaremos no Senhor sem usurpar. E Ele não. Ele não era o rei. Ele jamais seria rei, mas ele quis a honra, ele quis usurpar a glória do rei. Só que aquela glória, aquela coroa, aleluia, aquele vestido, aquele cavalo, é para o rei. A glória de um pastor, o lugar dele, a honra é para o pastor. A glória, a honra de um presidente é para o presidente. A honra de um dono, de uma pessoa que gerencia, é dele. E a Bíblia nos ensina a nos acomodarmos. Agora, irmãos, precisa então ficar lá sempre, não vou crescer nunca? Não. Vamos buscar ao Senhor, vamos crescer, vamos estudar, vamos investir, vamos buscar ao Senhor saber qual é o querer dele para as nossas vidas. Aleluia! E se ele tem aquela posição para nós, no tempo certo acontecerá. Nós estaremos preparando-nos, nós estaremos orando, nós estaremos dependentes dele, mas nunca usurparemos aquilo que não é nosso. E este foi o que aconteceu com o coração de Amã. Agora veja o caso do próprio Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, o texto diz o seguinte: tu dizias no teu coração, é Deus falando aí, ó, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e olha aí, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É o Deus Criador, é o Deus Pai. E aí o Senhor Deus revela para nós, por boca de Isaías, o sentimento que havia no coração de Satanás quando era o querubim ungido que estava lá. Ele sonhava, ele se visualizava já subindo a maiores alturas, colocando o trono dele lá em cima, para cima das estrelas, ou seja, dos demais seres angelicais, usurpando o lugar do Altíssimo que pertence a ele. Ele diz, eu serei semelhante. Claro, ninguém pode ser maior do que Deus, ninguém pode ser, no caso da Pérsia, ninguém pode ser maior do que o rei da Pérsia, mas ele quis semelhante, ele quis usurpar a glória, o lugar, a honra. O problema é que ninguém usurpa a glória do nosso Deus. E por isso ele foi deposto, por isso ele foi tirado, por isso ele foi lançado por terra, e nós reconhecemos isso, é os detalhes, mas o sentimento é o que eu quero aflorar, e eu vou levar você ainda a Gênesis, capítulo 3, versículo 5, porque essa foi a palavra, a semente maligna que ele tentou plantar no coração de Eva. Veja bem, porque Deus sabe, é Gênesis 3, 5, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora,
Eva não tinha a intenção, o sentimento de ser como Deus. Ela nem pensava nisso. Deus é Deus. Ela estava ali tranquila na vida dela. Aquela serpente apareceu, aquela conversa toda. E o fruto mostrou e etc. E quando houve esta conversa, Satanás aí fala com ela. Primeiro ele diz, olha, Deus está mentindo. Porque você não vai morrer. O que vai acontecer, Deus está fazendo isso, está mandando você não comer, porque ele sabe. Olha aí, olha o engano. Que no dia que vocês comerem dele, os vossos olhos vão se abrir e vocês vão ser como eles. Mas eles, Adão e Eva, não tinham este desejo, esta visão, este sentimento de ser como Deus, mas Satanás tinha. Satanás sempre quis usurpar a glória de Deus. E o usurpador, e esta pessoa que tenta trair, este sentimento provém do maligno, não pertence a nós, e veja que foi algo também que estava no coração de Amã, e por causa destas injustiças todas, Amã foi altamente humilhado e até perdeu a sua vida. Nosso segundo tópico vai estudar sobre a honra agora de Mardoqueu. Por que é que este homem simples, um estrangeiro em um reino enorme, foi honrado da forma que ele foi? Que lições nós aprendemos? Em primeiro lugar, ele foi honrado pela sua fidelidade a Deus. Em segundo, ele foi honrado pela sua fidelidade ao rei. E em terceiro lugar, ele foi honrado pela fidelidade à sua posição. Ester capítulo 3, versículo 2 e versículo 4 mostra como este homem foi fiel a Deus. Mais uma vez, o texto não é claro do porquê exatamente ele fez, mas é claro de nos fazer entender que aquilo que Mardoqueu fez era debaixo do temor de Deus que ele tinha. Ele era alguém que amava ao Senhor, ele é alguém que honrava ao Senhor, que ele tinha a sua religião, a sua fé como algo primordial na sua vida, e vemos isso nestes versículos aí. Versículo 2 e versículo 4. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então nós vemos aí que o fato de Mardoqueu não se prostrar diante de Amã tinha a ver, era relacionado com algo da sua fé. E por causa disso, ele estava em seu coração sendo fiel a Deus. Vamos ler o texto de Ester, capítulo 10 e versículo 3, o texto diz: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Então nós vemos agora aí Mardoqueu honrado. Não só ele foi honrado pelo rei ali, através de Amã, levá-lo pela cidade, etc., mas com tudo que aconteceu depois, aquilo que foi descoberto, ele tornou-se uma liderança dentro do reinado de Assuero, conforme nós lemos ali, foi como José do Egito, O segundo depois do rei Assuero foi este judeu Mardoqueu, ou seja, um servo de Deus da linhagem de Israel. Então ele foi honrado, por quê? Porque ele foi fiel a Deus. E aí nós vemos que diante do seu povo, também ele foi fiel ao seu Deus em cuidar do seu povo. Daniel capítulo 6, versículo 26 a 28 diz o seguinte: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha aí, o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não pode destruir o seu domínio, e até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, olha aí, prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro,
o persa. Então, o que nós vemos aqui? Um homem honrado. Mardoqueu foi honrado porque foi fiel a Deus. E agora Daniel também foi honrado porque foi fiel a Deus. Aleluia. Ele não se dobrou ao mal, ele não deixou de orar, ele permaneceu orando, ele permaneceu sendo fiel a Deus, ele permaneceu buscando o caminho do seu Deus, ele não se contaminou com as iguarias dos reis. Em tudo que ele fez, Daniel permaneceu fiel a seu Deus e Deus preparou honra para ele. Claro que não é para todos nós que o nível da honra, ou pelo menos aos olhos dos homens é essa, mas nós entendemos que aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus os honra. E a estes dois exemplos bíblicos nós vemos claramente, e foi algo extraordinário. De 2 reis, o rei Assuero colocar como segundo no reinado Mardoqueu, e a Daniel também, que tornou-se um grande governador ali, não é, daquele reino, mas as palavras que o rei usou para dizer que todo mundo trema e tema o Deus de Daniel, porque ele foi fiel a Deus, ele foi honrado, e inclusive o seu Deus, honrado pela fidelidade ao rei. Esther, capítulo 6, versículo 2, 3 e depois o 11 diz: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. E Amã tomou a veste e o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O que nós vemos aí? Mardoqueu foi um homem fiel a Deus, né? Mas ele também foi fiel ao rei, mesmo que era um ímpio. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que honrar e nos submeter aos domínios, às lideranças, às autoridades. Romanos capítulo 13, que são aqui da terra, que são constituídas pelos homens. E era o caso de Mardoqueu, e ele foi fiel. Ele soube, né, que havia uma trama para matarem, para colocarem as mãos sobre o rei, e ele falou, e ele permitiu que quis que fosse terminado e o rei ficasse bem. E aí até quando o rei foi lembrado deste assunto, ele perguntou: o que se fez de bem, que honra se deu a ele, e vê esta realidade, que Mardoqueu foi honrado, né? Deus permitiu que acontecesse dessa maneira. Quando estava ali passeando a cavalo, glória a Jesus, e Deus permitiu aquela honra. Foi por quê? Porque ele foi fiel ao rei. E o próprio rei, né, ao reconhecer a sua fidelidade, trouxe essa honra para a vida de Mardoqueu. Vamos ao próximo versículo, que é em 1 Samuel capítulo 22 e versículo 14, que diz: e respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Então nós vemos aí, né, quem era o rei na época era Saul. Saul estava, inclusive, zeloso, né, de Davi. Tinha problema com ele, porque já via Davi crescendo aos olhos do povo. No entanto, Aimeleque respondeu ao rei: Davi é um homem fiel, aleluia, fiel ao rei. Você está errado no seu pensamento. Davi é teu servo, é fiel a ti. E nós acompanhamos na história de Davi que era uma realidade. Então, ser fiel ao rei trouxe benefício, trouxe honra para Davi. Ser fiel ao rei Assuero trouxe honra, trouxe benefício para Mardoqueu. E por último, ele foi honrado pela fidelidade à sua posição. Esther capítulo 2, versículo 21, diz que naqueles dias, apresentando-se Mardoqueu à porta do rei. Este era o lugarzinho de Mardoqueu. Este era o trabalhinho que ele tinha. 2 eunucos do rei da guarda da porta grandemente se indignaram, procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Mas o que nós chamamos a atenção deste versículo é o comecinho aí. É o lugar aonde, a posição aonde Deus permitiu Mardoqueu estar. O trabalho que ele tinha, a posição que ele tinha, era estar ali na porta do rei. E esta posição ele recebeu com honra, com simplicidade, com fidelidade, e ali ele permaneceu. Veja capítulo 6 e versículo 12, que interessante. Este é o texto já mais no contexto da lição que nós estamos estudando agora. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Que nós vemos isso?
A lição de hoje nos lembra da humilhação de Amã, de ter que andar com Mardoqueu, gritando para todo mundo que assim se fará, né? E, inclusive foi o plano dele. Ele disse assim se fará quem honra, só que ele esperava que era para ele. E foi para Mardoqueu, e neste fazer disso, né? Ele voltou para casa angustiado. No entanto, depois que Mardoqueu foi honrado, ele não foi festejar com seus amigos, ele não foi dizer, olha que bonzão que eu sou agora eu sou queridinho do rei. Ele não foi fazer nada disso, ele voltou para a sua posição. Ele voltou para o lugar aonde Deus o pôs. Ele voltou para a posição onde ele deveria ficar, onde ele foi chamado, para onde ele está colocado por Deus. E este é uma lição importante para nós. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, 21 e 24. Diz o texto: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. O que este texto está mostrando para nós? Que estados Paulo está falando aí? De servos, de livres, né? Posições menores, posições mais altas. Regalias ou uma situação mais presa, mais, enfim, mais delicada da vida do homem. Mas quando nós viemos para Cristo, e este é o que Paulo está ensinando aí, nós somos livres. Aquele que é servo na carne, é um empregado, é até um escravo, no caso aí, né, mais próprio para a cultura e a realidade da época, você é livre em Cristo, ou seja, a nossa realidade em Cristo, ela é superior. Ela é para além daquilo que nós vivemos neste mundo. Nós podemos viver plena liberdade no Senhor, sendo servos, sendo trabalhadores semi-escravos ou até escravos. Nós podemos servir e ter liberdade e regalias diante de Deus, tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. Temos o cuidado de Deus ou uma ou outra posição, mas o interessante aí é que na posição que nós fomos chamados, nela nós servimos ao Senhor. Aleluia. Nós não precisamos mudar, nós não precisamos declarar, nós não precisamos fazer mundos e fundos, não precisamos, né, dizer a Deus, só se o Senhor fizer, não. A nossa fé, a nossa vida, nosso chamado, ser usado por Deus é independente destas coisas. E pelo contrário, Deus, para que a glória seja para Ele, usa tanto ao simples como ao educado. Usa tanto alguém que possa ter posses como alguém que não tenha nada. E Mardoqueu, depois de honrado, não foi atrás da glória do homem, mas voltou à sua posição. E Paulo nos chama a atenção, cada um, não deseje, não cobice, sirva ao Senhor na posição. Aí Paulo ainda diz uma coisa bem interessante: se você é servo, adore ao Senhor, viva na presença do Senhor, obedeça ao Senhor na sua posição. Agora, se você tiver oportunidade de ter liberdade, então tome proveito. Amém? Ou seja, você está numa situação difícil financeiramente, mas Deus abriu uma porta, também você não vai dizer, não quero porta nenhuma porque eu vou ser pobre o resto da vida, porque Deus me chamou assim. Não, aproveite. No entanto, essa não é a sua prioridade, essa não é a sua vocação, aleluia. Mas se Deus abriu a porta para você, entre, seja abençoado, siga o caminho que o Senhor está abrindo, porque em todas estas posições o importante é nós estarmos em obediência, o importante é nós estarmos na presença do Senhor. E Mardoqueu ficou na sua posiçãozinha até o dia que ele se tornou o segundo depois do rei. Como que aconteceu? Chamaram ele. Amém? Ele foi fiel à sua posição e um dia chamaram: Mardoqueu, passa aqui, entra aqui, né? Eu quero conversar com você. Será que você não podia? José estava lá na posiçãozinha dele, lá na prisão, até o dia que chamaram ele. E Deus usou ele e diz: olha, quem mais depois de você pode fazer tal obra? Não é assim? Deus abrirá as portas se for a vontade dele. Há profetas que foram para o cativeiro e se deram bem, como Daniel. Está lá no palácio do rei. Isso é bom ser profeta, né? Mas teve profeta que ficou para trás, como Jeremias, que ficou com o povo lá, sofrendo, passando, né, situações difíceis.
Então, em todos os lugares, Deus não está mais com aquele do que com esse, não, aleluia. Fiquemos na nossa posição, porque eu entendo dessa história e deste contexto bíblico que o Senhor honra, aleluia, pela fidelidade que nós temos à nossa posição. É diácono? Seja um diácono fiel. A palavra mesmo diz, aqueles que fizeram bem, que forem fiéis, vão receber um galardão grandioso. Qual o problema? É presbítero? Seja um presbítero fiel. É um cooperador somente? É um zelador? É um professor de escola dominical? É um professor de crianças? Não importa. Na posição que Deus nos deu, sejamos fiéis, porque diante de Deus, isto é o que vale, a nossa fidelidade. A glória dos homens é passageira. Aleluia. Ela falha. Depois de uma outra amizade, uma manipulação, tudo muda. Mas aquilo que Deus faz, Ele faz. O importante para nós como crentes é sermos fiéis a Deus. E sejamos fiéis a Deus, sejamos fiéis ao rei, aquelas lideranças que Deus coloca diante de nós, e sejamos fiéis à nossa posição, aquela que Deus nos colocou hoje, porque diz aquele que sobre o pouco for fiel, diz o Senhor, sobre o muito eu o colocarei. Aleluia. Terceiro tópico, lições da soberania e a atuação de Deus. Falamos sobre as lições da humilhação de Amã, da honra de Mardoqueu. Agora vamos olhar para a soberania de Deus em tudo isso e a atuação de Deus em tudo isso. Em primeiro lugar, na sua onisciência, Deus vê e sabe tudo. Em segundo lugar, na sua soberania, Deus determina limites. E em terceiro lugar, no seu senhorio, Deus cuida dos seus. Eu selecionei com muito cuidado estes 3 subtópicos para você neste dia, porque são aprendizados profundos, mas delicados, e que há muita confusão, principalmente quando há uma mistura do calvinismo, a teologia calvinista, que tem infiltrado, inclusive, dentro um pouco da nossa teologia. Muitas vezes isso tem trazido confusão, né? Alguns estamos ouvindo, lendo e aprendendo, enfim, alguma coisa aí misturada, e nos tem trazido uma certa confusão, e hoje nós vamos estar falando alguma coisa aqui, trazendo este esclarecimento totalmente bíblico, porque esta é a nossa missão, é a nossa visão, é o nosso coração. Quem manda a teologia de Deus é a teologia da palavra. Aleluia! Alguém, direita ou esquerda, pode ter falado certo ou errado. Para nós a verdade é única, a autoridade é única e é a palavra de Deus. Vamos então aos 3 subtópicos. Na sua onisciência, Deus é onisciente, amém? O que significa isso? Onisciência é que ele sabe tudo. Então, na sua onisciência, Deus vê e Deus sabe tudo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, diz: E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O que é isso? É um contexto, uma história, né, de um rei que estava para atacar Israel, e tudo que ele fazia, o pessoal de lá já sabia. E ele dizendo, tem traidor. Alguém está vazando informação aqui, tem traidor. E essa pessoa falou para o rei: Não, rei, não é traidor, não é ninguém dos nossos, não. É que Deus fala, Deus que sabe o que você está falando no seu quarto. Aprove a ele falar a Eliseu, e Eliseu está contando para o rei de Israel, e é por isso que eles estão sabendo das nossas táticas, daquilo que nós estamos planejando. Portanto, nós vemos claramente, nós sabemos disso, é somente dando algum contexto bíblico aqui, que Deus, em sua onisciência, ele sabe tudo, mas saber tudo é diferente dele manipular tudo. Amém? Muito importante, por isso que eu disse, esse tópico é delicado em sua natureza, mas importantíssimo de nós termos um entendimento estruturado dele. Então, Deus é onisciente e ele, em primeiro lugar, sabe tudo. Vamos ler mais um versículo aí. Isaías 44, 28 diz: Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. O que é isso? Deus usando Isaías numa palavra profética, ou seja, Deus trazendo para o povo uma palavra daquilo que aconteceria no futuro. Ora, isto aconteceu antes, a palavra do cativeiro, e Ciro foi alguém que foi nascer tempos depois,
e foi a primeiro rei da Pérsia, deste império que se levanta, não é? Que se levanta mundialmente depois da Babilônia. Então, neste tempo, Ciro foi aquele que permitiu o regresso dos judeus para fazer isso que Deus está falando, reedificar, não é? A Jerusalém e permitir que o templo fosse levantado de volta, porque eles, quando foram para o cativeiro, houve uma destruição total. Nós vemos isso em Neemias, né? Ele falando e perguntando sobre como é que está a situação lá, e tudo estava destruído, uma miséria tremenda a situação, mas Ciro foi levantado exatamente para permitir que estes judeus pudessem regressar à sua terra, reedificar aquela cidade, os seus muros e o templo também. Ora, Ciro não era crente, Ciro não era do povo de Deus. Mas Deus, em sua onisciência, já sabia. Isto nós chamamos de presciência. E Deus, que conhece as coisas, ele pode levantar, ele pode mover, ele pode usar se ele quiser. E ele sabia o caráter, a realidade de Ciro. E ele escolheu para que este chamou, inclusive, um homem, porque apesar de ser ímpio, ele foi usado por Deus para um propósito. Isso não tem nada a ver com a salvação de Ciro. Isso tem a ver com o propósito de Deus em prol dos seus. É por isso que nós vamos falar no último subtópico aqui. Deus cuida dos seus, da sua terra, do seu pacto, do projeto que Deus fez e que ele convida a todos para participarem, para receberem a graça do Senhor, que hoje é expressa e manifesta e oferecida a todos. Amém? No entanto, veja aí, na onisciência de Deus, na presciência de Deus, ele já falou por boca de Isaías de um que haveria de nascer, de uma situação que haveria de acontecer muitos anos depois. Cativeiro da Babilônia, você sabe, foram 70 anos, né? Então, depois disso, levantaria um Ciro, que ele conhecia pelo nome, porque Deus é onisciente, ele sabe tudo. Leiamos ainda João capítulo 2, versículo 24 e 25 diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O que é que Jesus está dizendo aí? O nosso pensamento, os nossos sentimentos, o que caminha dentro de nós, né? Deus o conhece. Então Deus sabe o amanhã, porque ele é presciente. Ele é onisciente, ele sabe aquilo que estão falando em qualquer lugar, e ele, inclusive, conhece o que está dentro de nós, nos nossos pensamentos. Então, este é o nível da onisciência de Deus, e esta é a primeira etapa no entendimento da soberania e da ação de Deus. A segunda é a sua própria soberania. Deus determina limites. Ora, ser soberano não significa manipular todas as realidades todo o tempo. Porque se Deus manipulasse tudo, nós não teríamos nenhuma liberdade de escolha. Eu volto a dizer, há teorias teológicas que ensinam isso. Que Deus, em sua soberania, tirou a liberdade de escolha do homem. Ele, atuando em sua soberania, demanda quem é dele, quem não é, quem vai, quem não vai, quem faz, quem cresce, quem sobe, quem faz. E não é assim que nós entendemos da Bíblia Sagrada. Deus, em sua soberania, ele escolhe o que faz e como faz. Ele é soberano e ponto. Ele é o Criador, ele faz o que ele quiser. E se ele quisesse fazer dessa maneira, muito bem seria. Mas quando eu leio a sua revelação, quando eu leio este livro, a sua atuação no passar dos séculos, quando eu aprendo do Novo Testamento em Cristo Jesus, eu percebo que Deus, em sua soberania, ele deu ao homem o direito de escolha. Então, ele atua às vezes, e quando eu observo de cima a palavra e toda a atuação histórica, eu vejo um detalhe, que Deus determina limites para o homem. E isto está muito evidenciado num texto da história, inclusive em Daniel, capítulo 5, que é o que eu vou ler com você. Não vou ler muitos, mas eu quero deixar isso explícito, claro. E se você tiver alguma dúvida, por favor, você pode postar para nós aí, aqui embaixo deste vídeo. No entanto, a soberania de Deus não significa que ele manipula. Por quê? Porque senão, veja que é óbvio, mas às vezes a gente não observa isso. Seria injusto
Deus seria injusto de condenar um e não condenar outro, de dar glória a um e não dar a outro. Por quê? Porque se há merecimento, então é por merecimento, não é pela soberania de Deus. Mas se for simplesmente pelo seu querer soberano fazer isso ou aquilo, não haveria justiça. No entanto, Deus não permitiu que fosse assim. Ele criou o homem, inclusive em Adão e Eva, para ser livres. E quando o homem pecou, houve tristeza. Mas ele logo entrou com um plano de oferecer para eles, de mostrar para eles o caminho. E na história ele levantou Israel para mostrar para o mundo o caminho de Deus. E agora a igreja, este Novo Testamento, de uma maneira extraordinária, oferece a graça, aleluia. Ele, Jesus, veio para oferecer a graça. Ele se sacrificou, pagou o preço e oferece. Quem crer, diz a palavra de Deus. Quem decide, quem crer, quem quiser a Jesus, quem quiser, aleluia, pode encontrar salvação. E mesmo na atuação que não tem a ver com a salvação necessariamente, como é o caso de Ciro e essa história toda, Deus não manipula. Deus criou a humanidade para viver, nos fez inteligente, nos fez capaz. Agora, nós como homem escolhemos o caminho, escolhemos as trevas. Lembra quando Jesus veio, João capítulo 1, ele diz, eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más, e eles não quiseram a luz. Tá aí. Deus não matou todo mundo por causa disso. Pelo contrário, os discípulos até falaram, olha, aquele ali mata Jesus, deixa cair pedra sobre eles. Não. Deixa que eu acerto conta depois. Vamos observar a ação de Deus, irmãos, na Bíblia Sagrada. Então, a soberania não significa que nós somos bonecos na mão de Deus. Pelo contrário, nós somos livres. E num sentido, para nós, seria até mais fácil se fôssemos bonecos, porque pelo menos se fôssemos escolhidos, estaria tudo certo conosco, mas não. Nós somos livres e, portanto, na nossa liberdade temos que nos sacrificar para permanecer. Aleluia. Mas quando fazemos isso, ele é verdadeiramente adorado, porque nós em sã consciência e pelo nosso querer e sacrifício, nós nos rendemos a ele, nós ficamos diante da luz que mostra o nosso pecado, nós ficamos diante deles para nos humilharmos a nós mesmos e glorificarmos o nome dele. Orarmos para que em sua soberania pedirmos, Senhor, atua, porque nós somos livres para pedir ao Senhor. Nós não comandamos, nem ele mesmo move todos os detalhes da nossa vida. Aí vamos lá, Daniel capítulo 5, para nós entendermos a questão dos limites de Deus. Nós vimos na história de Mardoqueu alguma coisa, mas vai ficar muito mais explícito nessa outra história. 18 a 20, depois o 22, 24 a 28. Acompanhe o texto na tela conosco. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. E esta é a interpretação daquele. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. O que é que nós encontramos aí? Daniel é usado por Deus porque o rei Belsazar chama ele porque uma mão misteriosa aparece e escreve estas palavras diante dele. E Daniel então é chamado e quando o rei pergunta o que é isso, ele estava muito temeroso. Deus dá a Daniel a interpretação que estava acontecendo, e foi essas palavras que nós lemos. O problema de Belsazar é que o pai dele era Nabucodonosor, um homem que teve o poder inacreditável, como nós acabamos de ler. Mas, quando a soberba cresceu de tal maneira no seu coração, lembra-se da história dele, de Nabucodonosor, que Deus disse, vou te levar para ficar como as feras do campo, e o levou. E ele foi, mas você vai voltar a ter lógica, pensamento, razão de novo, e voltou. E exaltou a Deus. E o filho dele conheceu a história. O filho dele sabia o que aconteceu.
No entanto, diz Deus por Daniel, você não mudou nada. Você continua fazendo o mal. E estavam ali bebendo e tudo, com os copos que veio da casa de Deus, né? Toda aquela realidade. E a palavra de Deus, muito interessante, é que você foi pesado na balança. Então, o que eu entendo aí, volto a dizer, essa mesma realidade a gente vê nas Escrituras. Mas esta palavra nos traz uma clareza maior, uma delas, que Deus tem uma balança para o mundo, inclusive, que o nível da injustiça, ele tem um limite, inclusive para as nações. Há um limite, ele deixa, parece que, meu Deus, Deus não vai fazer nada. Ele permite. E não é que Deus compactue propositadamente, faça ou use este ou aquela, porque senão Deus teria levantado o nazismo de Hitler. Não foi Deus, foi o homem. E por trás há um espírito, uma operação maligna, com certeza. Amém? No entanto, Deus permite o homem viver na sua liberdade, mas ele, como Deus desta humanidade, veja que nós estamos falando da salvação, é junto, mas ao mesmo tempo é separado. Nós, como seres humanos, somos livres para viver. Deus não manipula ninguém. Mas Deus tem uma balança, um peso e um limite para as coisas que ele não aceita mais. E neste caso, nós vemos isso em relação a este rei, a este reinado. E ele disse, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Acabou. Deus tirou o teu reino. E já estava na porta lá do lado de fora, né? Os exércitos do Medo e Persa que realmente tomaram a Babilônia, e dali para frente é o reino que inclusive nós estamos estudando sobre eles agora. Ciro, Assuero, Dario, todos estes são reis da Pérsia. Então, Deus na sua onisciência, ele sabe tudo, amém? Onisciência, sabe tudo, presciência, sabe antes de acontecer, porque Deus é eterno, ele já conhece o amanhã, amém? Presciência, ele já sabe, presta atenção, ele não manipula o que vai acontecer, mas ele já sabe o que vai acontecer, porque ele permite o homem, ele deu ao homem liberdade de escolher, ele que deu em sua soberania, que é o segundo tópico. A soberania de Deus é ímpar, mas ele quis dar ao homem a liberdade de escolha e ele nunca tirou isto do homem. Amém? Em terceiro lugar, no seu senhorio, Adonai, aleluia, ele cuida dos seus. Adão foi criado por Deus, era dele, ele cuidou. Quando Adão vendeu esta primogenitura espiritual, Deus ainda entrou para oferecer e disse, não só para suprir na hora algo físico e espiritual, mas para oferecer um caminho. E nós vemos no caminhar da história Deus atuando da mesma maneira. E todos aqueles a quem ele... Veja que a nação de Israel foi escolhida para ser exemplo, para fazer este Deus conhecido. E, portanto, eles foram chamados para ser o seu povo, a nação que carregaria o seu nome. E, portanto, no seu senhorio, Deus sendo o Senhor, ele cuida dos seus. Ele fala a Israel como seu povo, menina dos seus olhos, seu rebanho, seus filhos, suas ovelhas. No entanto, individualmente, os israelitas escolhiam, porque eles muitas vezes pecaram contra Deus, traíram a Deus. Você conhece a história. Eles eram livres, mesmo sendo de Deus. Veja aí. Então, Deus sabe tudo. Mas Deus não manipula tudo. Na sua soberania, ele permitiu essa liberdade. Mas no seu senhorio, aleluia, no projeto que ele fez, ele nunca voltou para trás, mesmo o homem tendo errado e traído tantas vezes. Mesmo eu e você tendo falhado, como Pedro falhou, ele não volta atrás no seu amor e na sua graça que está oferecida. E nós, como filho pródigo, alguma vez na nossa história, voltamos, aceitamos de volta. Fomos atrás do perdão do Senhor, de um braço que estava aberto ainda, desde que haja vida e a porta ainda esteja aberta. No seu senhorio ele cuida da igreja, no seu senhorio ele cuidava do seu povo, no seu senhorio ele cuida do que é seu. E o mundo ele somente delimita limites. Amém?
Na sua soberania, ele nos deixa como humanidade livres. Nós caminhamos, nós tomamos as nossas decisões. Ele não manipula tudo, mas ele põe limites. Na sua soberania, a escolha dele, irmãos. Aí a gente não entra no mérito, Deus é Deus. Amém? No entanto, como Senhor nosso, ele é Senhor do seu povo. Ele não é Senhor, ele é Criador do mundo, mas de todos, ele não é Senhor de todos, ele é nosso Senhor, aleluia. Ele é Senhor do seu povo, e do seu povo ele cuida. É por isso que nós podemos confiar nele. Vamos ler os textos aí para nossa alegria. Ester capítulo 8, versículos 7 e 8, depois do 13 ao 16, diz então, disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Está aí, Deus atuou. Escrevei, pois, aos judeus como bem parecer aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. E uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre ginetes das cavalgarias do rei apressuradamente saíram impelidos pela palavra do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Aleluia! O que nós vemos aqui? Nós vemos que Deus cuidou do seu povo. Eles estavam ali acomodados, podiam ter voltado para Jerusalém para trabalhar na reconstrução daquilo que é a terra deles, que Deus deu para eles, o lugar onde o Senhor deveria encontrar-lhes. Mas eles ficaram por ali. Aconteceu este desastre, né, essa perseguição horrorosa por parte de Amã, mas o Senhor cuidou dos seus. Aonde nós vamos, se nós somos do Senhor, o cuidado pertence a Ele. Não significa que a gente não vai morrer. Todos nós somos de poucos dias. Davi morreu, né? Quem mais? Noé morreu. Todos aqueles que temeram ao Senhor, chegou o dia. No entanto, enquanto estamos nessa peregrinação, somos humanos, vivemos a realidade de uma humanidade que nasceu em pecado, esta é carne perecível. Mas quando nós pertencemos ao Senhor, Ele cuida de nós. Esta é a diferença. E o cuidado muitas vezes é expresso nas coisas de fora, mas como aprendemos hoje, mesmo que o de fora esteja desabando, não seja favorável, seja um trabalho duro, uma vida difícil aos olhos humanos, a glória dentro do vaso de barro velho, quebrado. Mas aquilo que está dentro é um frescor e se renova todo dia para aquele que vive em comunhão com Ele. E isso ninguém pode tirar de nós. E para além disso, quando acabar este tempo aqui, estaremos por fim para sempre. E ali sim, a glória, a grandeza, a beleza, a perfeição será total na presença do Senhor para sempre. Mas enquanto estamos aqui e Ele é Senhor da nossa vida, aleluia, a palavra que nós amamos e apreciamos nos faz entender, nos faz assegurar que Ele cuida de nós. Salmo 121, tão lindo este salmo, tão conhecido. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, está aí, é o seu senhorio. O nosso socorro vem dele que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará nem dormirá. O guarda, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então neste senhorio dele, o nosso Senhor, ele só é Adonai para nós, aleluia. O seu povo, glória a Deus, o mundo caminha nos seus passos, no seu querer, na direção do seu coração. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz está aqui, a palavra tem sido pregada, as portas das igrejas estão abertas, o evangelho tem sido anunciado. Podereis
poderíamos fazer mais, mas está, aleluia. Mas eles têm amado desde o tempo passado, desde o tempo de Jesus aqui, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são maus. Mas aqueles que dizem ele é Senhor, e Senhor é servir, ele é Senhor, ele manda, ele comanda, aleluia, ele guia, ele diz, ele fala, ele pode, ele é digno de honra e de louvor, mas ele, este Senhor, cuida, ele, o guarda de Israel, nos guarda, ele é a nossa sombra à nossa direita. Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Deus não apacenta o mundo, Deus apacenta o seu rebanho. Ele ama o mundo e por isso oferece, aleluia. Será que isso é claro para nós, igreja? Porque ele amou, ele ofereceu, Deus ofereceu a Jesus, Jesus ofereceu a graça e a salvação pelo seu sangue, ele pagou o preço para oferecer, e muitos aceitaram como eu e você. Aleluia, mas muitos tantos mais recusaram. Mas ele apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, eles as guiará mansamente. Este é o pastor de Israel, mas ele é o nosso pastor. Aleluia! Quando Cristo veio e abriu para este novo povo de todas as línguas, tribos e nações e mandou ir por todo o mundo e anunciar o evangelho, ele chegou ao Brasil, ele chegou aos Estados Unidos, ele chegou à Europa, ele chegou à África, ele chegou a todo mundo, aleluia. Agora este Senhor é o nosso pastor e como diz este texto, ele apacenta o seu rebanho. Nós não temos que estar apacentando, comandando, dizendo para o mundo faça, tá certo, tá errado, não. Para o mundo nós oferecemos a graça, porque foi isso que ele nos mandou fazer. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está apacentando o mundo, mas como o Senhor nosso, ele está cuidando de nós. Lições da soberania e da atuação de Deus. Na sua onisciência, ele vê e sabe tudo. Na sua soberania, ele não nos tem como marionetes, mas ele determina limites e no seu senhorio, ele cuida dos seus. Amém.